Então, eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que está aí, Juízes capítulo 11, os versículos de 1 a 11. Né? Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de uma prostituta, não está ali, mas de outra mulher. Né? Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens, sem valor, se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar, me perdi aqui. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. O tema, né, o que de fato importa, essa palavra importa, ela tem um significado. Ela significa importar para dentro. Esta palavra, ela produz conhecimento. Né? Há quem diga que, até conversávamos hoje, que as pessoas não navegam na internet, elas naufragam na internet. Por quê? Porque elas acumulam informação, não conhecimento. Porque conhecimento é seletivo, informação é cumulativa. Você, quando aprendeu, quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece. Pode ficar sem prática, mas nunca esquece. Né? Eu falava até quem aprendeu a fazer arroz, nunca esquece. Pode estar sem prática, mas não esquece. Né? Então, o conhecimento, ele é tudo. E isso é o que importa. Então, quando você importa para dentro de você um conhecimento que pode produzir mudanças significativas na sua trajetória,
na sua história, na sua vida, na sua passagem por aqui, como dizia Guimarães Rosa, o que vale é a travessia. Né? É você, enquanto atravessa, você adquire conhecimento e você pode dizer o seguinte: quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, quais são as questões que envolvem a sua vida, o que você quer da vida, onde você quer chegar. O meu avô, ele já estava com 85 anos e ele dormia parte da manhã até o meio-dia. Mas à tarde ele saía pela chácara dele e ele fazia um monte de coisas. E ele realizava os projetos que ele queria na sua chácara. E o que ele me falava sempre do que ele iria realizar aos 85 anos, nas minhas contas, ele precisaria de mais uns 200 anos para realizar o que ele gostaria de realizar. Mas era assim que ele vivia. Quem tem projetos, quem tem sonhos, nunca para de sonhar. Você que tem saúde, nunca para de sonhar. Nunca pare de sonhar. Vá sempre em frente. Se Deus está te dando oportunidade, vá sempre em frente. Porque é isso que vai te dar vida. É isso que vai te dar saúde. Então, eu pergunto, o que de fato importa? O livro de Juízes é realmente uma surpreendente, é maravilhoso, porque traz narrativas ali e traz uma narrativa a respeito da nação de Israel e a definição dada pelo próprio livro, na sua narrativa, expressa muita incerteza, muita insegurança daquele povo. Naqueles dias que o livro de Juízes foi escrito, não havia reis, não havia governante, não havia presidente, não havia uma direção, não havia uma constituição, não havia onde nortear os caminhos, e o povo andava muito inseguro, andava entre um período de paz e um período de guerra, paz e opressão. E esta realidade do povo de Israel, naquela época, se tornou um ciclo vicioso. Né? O pessoal vivia assim. E aqui em Juízes capítulo 11, Israel está sendo oprimido, pressionado. Havia um povo amonita que estava reivindicando uma terra que eles diziam que Israel tinha tomado deles há 300 anos atrás, quando da época do Egito que eles vieram. Então, eles estavam agora reivindicando, queremos essa terra e tal, e essa terra é nossa e tal, mas isso era uma fake news. Porque Deus nunca permitiu que o povo de Israel passasse e tomasse a terra dos amonitas, porque os amonitas eram parentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, que Deus tinha usado Abraão para fazer a história. Então, não havia isso de que Deus preparou belicamente o povo dele para tomar um pedaço da terra dos amonitas, mas eles achavam que eles tinham tomado a terra e agora eles queriam guerra. O Jefté se levanta e vai lá e tenta o diálogo, mas eles não querem diálogo, eles querem guerra. E é interessante, né, que o texto de Juízes 11, 28, o Espírito de Deus desceu sobre Jefté, veio sobre ele e deu para ele uma estupenda vitória. Mas o exército de Jefté era um exército mulambento, né? Porque ele não tinha exército. Foi, na verdade, um grande milagre que aconteceu. Porque era um pessoal sem treinamento, um pessoal que era cheio de facção, era um pessoal mau, era tipo uma gangue. Né? E Jefté vai, encara aquele pessoal e bate de frente com eles e ganha a guerra. O Jefté, a história dele é bastante complicada, porque ele era filho de uma prostituta.
o seu pai tentou levá-lo para ambientá-lo na família, na sua família original, né? Mas ele sofreu oposição dos irmãos. Os irmãos falaram: você não vai herdar nada do nosso pai porque você é filho da prostituta, você não tem parte conosco aqui. E ele sofreu uma série de bullying dentro de casa. E isso fez com que ele fosse embora, ele se juntou a uns homens maus e se tornou chefe daqueles homens. Por isso que eu digo que se tornaram uma gangue. E essa gangue era uma gangue que trazia muito medo para as outras pessoas, para a região, né? Era uma gangue poderosa e ameaçadora. E Jefté estava lá no meio. E aquele pessoal vem chamar o Jefté para guerrear lá contra os amonitas. Muito bem. Mas o que de fato importa nessa história de Jefté? Primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o que importa é mais onde você chega do que de onde você vem. O que importa é mais aonde você chega do que de onde você vem. Ok? Jefté é um homem que está destinado ao fracasso. Ele é um homem que está destinado à revolta. Ele é um homem que poderia ser tudo de ruim, mas ele se torna herói de Israel. Né? Herói nacional. A biografia de Jefté é confusa. Ele poderia facilmente, e até eu diria assim, justificadamente, ter uma vida assim de desatino, de fazer o que ele quisesse, o que desse na cabeça dele. Mas o que a gente vê? A gente vê um homem que foi jogado para a honra, para ser herói. Então, apesar de todo o contexto da vida dele, muitas pessoas, né, são bem-sucedidas na vida e às vezes elas não vieram muito de berços de ouro, não. Saíram do lugar mais baixo e se tornaram alguém na vida. Isso é um aspecto que nós devemos observar, porque às vezes as pessoas não se figuram numa coisa excepcional, vêm de um lugar excepcional. Mas se nós observarmos a origem de muitas pessoas, como a origem de Jefté, nós vamos ficar impressionados de onde essa pessoa saiu e onde ela chegou. Quem era Jefté? Jefté, ele era um homem, filho de uma prostituta, e de onde ele vinha? Ele poderia, eu diria assim, que Jefté tinha tudo para se tornar um psicopata, um sociopata. Ele sofreu bullying de todo tipo. Ele foi rejeitado, foi jogado de lado, ele foi marginalizado. Ninguém queria saber de Jefté. Né? Mas, com todo esse contexto, o que aconteceu? Deus olhou para ele. E eu quero dizer nesta noite que Deus está olhando para você também. Está olhando para a tua vida agora, nesta noite. Está dizendo que você é alguém, que você pode, que dá para chegar lá. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele é Senhor, e Ele cuida de você. E quer você se ache o pior de todos, Deus ainda assim está te olhando, como olhou para Jefté. Depois de tudo, o que realmente importa? Né? Deus deu graça para ele e o tornou herói para liderar uma nação num tempo de muita e de extrema fragilidade. O que importa, não importa de onde você vem, mas importa onde você chega. Aonde você tem chegado nestes últimos tempos?
Segunda pontuação que eu quero te fazer é a seguinte: o que de fato importa? O que é importante é quem você é e não a sua ordem familiar. Se família fosse capaz de determinar a essência de alguém, Jefté jamais poderia ser um herói em Israel. Ele simplesmente era parte de uma família assim disfuncional, de uma família irregular. Mas apesar, né, quando a gente olha para o pai de Jefté, e apesar, né, deste pai de Jefté ser casado, seu pai teve um caso com uma prostituta. Ele pagou para usar o corpo de uma mulher e ela se engravidou. Então, a gente fala da mãe de Jefté. A mãe de Jefté também tem uma história complicada. Ela fez opções complicadas na sua vida e assumiu, né, uma vida assim questionável, imoral, e se tornou uma prostituta. E pelo visto, quando a criança nasceu, ela abriu mão dessa criança e entregou aquela criança que era o Jefté, para ser criado de uma forma clandestina, um bastardo, numa família que o rejeitou de frente e jogou ele na lata de lixo, o expulsou de casa. Eu fico pensando na adolescência de Jefté, né? Quais foram as questões que envolveram a vida dele? Quais foram os bullying que ele sofreu visivelmente, né? E aí, ele tinha uma adolescência rebelde. A sua etiologia era resultante de uma alienação parental. Jefté, ele era considerado o pior, ele foi rejeitado pela sua família, a sua família mais íntima. Mas ele lá no meio, a gente poderia dizer que ele se tornou persona non grata diante da sua própria casa. E ele também foi rejeitado pela sua própria tribo, pelo seu próprio povo. Você tem alguma semelhança com Jefté? Alguns de vocês aqui? Jefté passou por isso. Mas ainda assim, ele conseguiu escrever uma história diferente na sua vida. E é isto que de fato importa. É você escrever uma história diferente para a sua vida. É você não depender de outro para escrever a sua história. Porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia afirma que a responsabilidade é individual. Que o pai não vai levar a culpa do filho, nem o filho a culpa do pai. Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 18, fala sobre isso. Tem um texto que diz assim: nunca dirão este provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotou. Nunca digam este provérbio. Então, o fracasso do meu pai, o fracasso da minha mãe, não podem definir a minha identidade. O que define quem eu sou são as decisões que eu tomo e as atitudes que eu assumo na minha vida. Então, não importa de onde eu venho, nem a minha história familiar. O que importa é que eu decidi fazer uma nova história, escrever uma nova história de mim mesmo.
E isto é o que importa. Eu quero, um último ponto aqui, dizer que o que de fato importa é que o que você faz é mais importante do que o que fizeram com você. O que você faz é mais importante do que o que fizeram com você. Hã? A questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu estou fazendo com aquilo que fizeram comigo. Eu não sou julgado, assim, por ser humilhado, desprezado, abusado, privado dos meus direitos, das minhas oportunidades. Pelo contrário, eu sou julgado pelas respostas e pelos atos que eu pratico. Então, não funciona a atitude de vitimismo. Não funciona. De coitadinho. Não funciona. Não funciona o que a gente chama de idiosincrasia, que é aquela pessoa que fica dizendo: ninguém sofre como eu sofro, ninguém vive como eu vivo, ninguém passa a dor que eu passo, ninguém vive assim e assado. Isto pode convencer as mães que possuem filhos mimados, mas não convence as outras pessoas. O seu professor, por exemplo, o seu patrão. Eles não vão levar em conta o seu passado e te absorver por sua negligência e por sua displicência. A sua performance negativa vai levar você a uma reprovação e até uma possível demissão. Ninguém tem tempo de ficar terapeutizando o colega amargurado que fica na repartição do trabalho, ou seja, da família, ou onde for, reclamando o tempo todo de tudo, de todos, e ficam culpando os outros pelo seu próprio fracasso. O que você está fazendo com a sua história é o que realmente importa. Observe a vida de Jefté. Ele precisava dar uma resposta diferenciada à agressão que ele sofreu. Quando a primeira oportunidade apareceu, surgiu, ele não hesitou. Ele estabeleceu condições e ele foi em frente. Os seus irmãos o chamam para defender o povo contra aquele pessoal que estava atacando lá. E o que acontece com Jefté? Ele assume, porque ele aproveita a oportunidade que veio para ele. A família havia expulsado. A gente não sabe exatamente quais foram as questões ali. Mas Jefté parecia uma pessoa de temperamento firme. E ele foi até o fim. Eu poderia dizer assim, o Jefté, ele era culpado, ele era vítima, ele era culpado disso tudo, ele era uma vítima? Nós não sabemos, e isso não vem ao caso. O fato é que ele não deixou que aquilo que fizeram com ele se tornasse numa tragédia. Mas ele olhou para aquilo que fizeram com ele em algo positivo para a sua vida. E isto é o que verdadeiramente importa. O que você faz é mais importante do que o que fizeram com você.
Eu quero concluir. A vida de Cristo Jesus nos revela muito disso que aconteceu com Jefté. Ele foi levado até a cruz, depois de ter sido declarado inocente pelo tribunal. Pilatos afirmou que não havia naquele homem mal nenhum, crime algum. Isto mostra que o tribunal romano, representado por este homem, o absolvera. Absolveu Jesus. No entanto, ainda assim, ele foi levado para ser cuspido, batido, humilhado, sofrer zombarias e tudo mais. Ele poderia ter chegado na cruz e ter sido dominado pelo ódio, pela raiva, por causa da violência sofrida. Mas o que ele fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A cruz, ela nos mostra como a vida pode ser cruel e injusta. Mas a cruz, ela revela uma resposta a esta crueldade toda. E ela pode ser marcada por uma resposta surpreendente. Uma resposta surpreendente, sabe do quê? De amor e de perdão. Você precisa perdoar alguém? Perdoa. Não fica se maltratando, perdoa. Se alguém veio lhe pedir perdão, aceita o perdão. Vai te fazer bem. Aceita o perdão. A cruz é o lugar do juízo, mas a cruz também é o lugar da absolvição. A cruz é o lugar da condenação, mas a cruz também é o lugar onde Deus olha para nós e fala assim: olha, eu te dou uma nova chance. A cruz é o grande enigma da história. E ainda assim, é o lugar da mais maravilhosa graça de Deus. Depois disso tudo, o que de fato importa? Não importa de onde viemos. Não importa o que fizeram conosco. Não importa quem foram nossos pais. Não importa nem mesmo a nossa história. Mas se a gente é capaz de vislumbrar Deus neste contexto de agonia e de dor e dar uma resposta com cabeça erguida para vencer. Deus se achegou a Jefté. Deus está se achegando nesta noite ao nosso coração. Está dizendo, assim como eu me acheguei a Jefté, eu me achego a você. E o primeiro passo que alguém precisa dar para solucionar qualquer tipo de circunstância é um passo na direção de Deus. E dizer, sim, eu te recebo, Senhor, e quero ser uma nova criatura. Quero começar a andar contigo. Quero começar a aprender quem tu és. Eu quero olhar para a tua palavra e caminhar contigo. Porque as outras coisas, Deus levantará a sua cabeça para, assim como deu a Jefté uma grande vitória, Ele dará a você a vitória que você está buscando. E que, quem sabe, ainda não chegou. Mas que Deus está esperando que você olhe para Ele e nesta noite decida andar com Ele todos os dias. Que Deus te abençoe e que Deus lhe dê a vitória que você está procurando, porque eu tenho a certeza que Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque simplesmente Ele é Deus e está
ao seu redor. Que Deus o abençoe. Amém?